Vamos voltar à Casa Branca. A coletiva de imprensa começou agora sobre a guerra na Ucrânia. Vamos acompanhar. Essas consequências são difíceis caso o Congresso não aprove. Teremos menos testes, menos dinheiro para pesquisa de futuras variantes e para pesquisa de vacinas. Então, durante meses, nós temos pedido do Congresso que melhore essa verba para a resposta à Covid. E, em geral, nós pedimos ao Congresso que o surgimento de novos casos podem exaurir os nossos fundos. Então, nós hoje tratamos da questão da falta de fundos e de como nós podemos receber mais financiamento. No discurso do Estado da União, o presidente falou de auxílio extra para esse financiamento em apoio à pandemia. E nós fizemos várias reuniões e várias chamadas com congressistas para falar dessas necessidades e do que é esperado do governo e, sobretudo, em relação à pandemia. Eu vou tratar desse tema e nós falaremos muito disso nos próximos meses, caso haja esse aumento dos casos. Então, nós pedimos, se formos usarmos os fundos, quando esses casos aumentarem, será tarde demais. Nós precisamos agora. Outras notícias que vocês pedem. A viagem do presidente a Bruxelas. No dia 24, haverá uma reunião extraordinária, uma cúpula extraordinária da OTAN em relação à crise à guerra na Ucrânia. E nós temos o nosso compromisso com aliados. E o presidente, então, irá encontrar líderes europeus nesse encontro para tratar da questão da Ucrânia, tratar dos custos econômicos das sanções à Rússia e também os desafios relacionados ao conflito. Também temos muitas informações dadas recentemente em relação às sanções e alguns dos impactos econômicos que já vimos na Rússia também serão atualizados. Essa guerra de escolha do Putin tem um custo inédito ao Putin e aos seus aliados. São os maiores, são sanções que prejudicam 30 anos de avanço na economia russa. Essas ações impactam as coisas que o presidente Putin mais importa a ele, que são o auxílio militar, as forças militares e o poder dos oligarcas ao seu redor. Então, também mexemos com os poderes dos bancos centrais, do Banco Central russo, e ele não pode usar o fundo de guerra que ele tinha no exterior. E o rublo caiu, é uma das moedas que mais cai no momento. O mercado de ações está fechado, a Bolsa de Valores está fechada há 3 semanas, que é um recorde, e a inflação está subindo, e algumas previsões falam em 20% até o final do ano, e trilhões de dólares dos russos foram atingidos pelas sanções, incluindo o setor financeiro, que está sob tremendo estresse. Então, o panorama econômico para o país está projetando um colapso da economia russa. O Instituto prevê uma queda de 15% de recuo na economia. E em relação ao setor privado, como vocês já trataram, muitas empresas grandes já deixaram o país. O setor de energia e de tecnologia, JP Morgan, Goldman Sachs, Exxon, Shell e outras empresas. E conforme nós colocamos mais pressão nos oligarcas russos, e eu sei que vocês já sabem de algumas dessas sanções, o secretário Garland, a secretária Yellen vão tratar especialmente da questão de uma força multitarefa especializada nos oligarcas. E essa reunião, isso parte de uma ação já tomada desde 26 de fevereiro para atingir especialmente esse setor. Essa força-tarefa tem ministros da Justiça, da Economia, das Finanças, da Alemanha, do Japão, Canadá, Itália, Austrália, da Comissão Europeia e Reino Unido, usando suas autoridades para coletar informações contra alvos russos, incluindo sanções, congelamento de ativos,
e retirada de ativos financeiros. Alguns exemplos: um iate de 230 pés já foi retirado na Itália. Outro iate, um super iate, também parado na Itália, já foi tomado. Outro de 500 milhões de dólares foi retirado na Espanha. E na Eslovênia também, um resort de propriedade de um oligarca também foi. Mais duas coisas rapidinho e depois vamos às perguntas. Em relação aos sistemas de defesa ucraniano, de segurança ucraniano, o presidente falará hoje à tarde sobre... vai falar disso amanhã, na verdade. Como vocês sabem, 13,6 bilhões que foram aprovados para ajuda. É uma lei que o presidente vai assinar hoje à tarde. Amanhã ele vai especificar mais, mas hoje eu posso trazer mais detalhes. Mas só para atualizar agora, são 1,6 bilhão de auxílio, inclusive 500 nas últimas semanas. Isso envolve também o tipo de armas que podem ser usadas para os ucranianos, podem ser usados para defender o país. Estamos também fornecendo equipamento da maneira mais rápida que podemos. E nas últimas 2 semanas temos feito isso e foram mais de 300 milhões de dólares nas últimas semanas só em equipamentos de segurança. E isso também, os nossos aliados também têm facilitado isso. Eu sei que hoje é o dia 19 dessa guerra e ela tem uma coragem, uma bravura e é necessário muito auxílio para que eles consigam rebater as forças russas. E isso estamos conseguindo com a ajuda que estamos dando. Hoje, o presidente Biden e o presidente Harris também, hoje é o dia do pagamento igualitário, dia nacional, e eles vão tratar muito disso hoje. O governo também anunciou ações nesse sentido para melhorar o poder das mulheres no mercado de trabalho e para famílias, mulheres que... E há também, no momento, nós temos... O presidente vai assinar um decreto presidencial em relação ao Conselho Federal para falar de salários igualitários e também de terceiros para que contratem desempregados e também trabalhar da segregação das mulheres no trabalho para a segurança financeira. Eu também gostaria de ouvir também falar a respeito das notícias da Fox, do cinegrafista da Fox News que faleceu na Ucrânia, alguém que serviu em várias zonas de guerra, era um fotógrafo de guerra também, que esteve em várias coberturas internacionais no Iraque, no Afeganistão, na Síria, e trabalhava há 10 anos na Fox, e nós oferecemos nossas condolências, estamos com sua família e com a comunidade em nossos pensamentos. E agora vamos às perguntas. O presidente Zelensky vai falar amanhã, ele pede as mesmas coisas desde sempre, o fechamento do espaço aéreo e mais armas. Há também uma pressão crescente doméstica para que haja mais ajuda. Como o presidente pretende responder? Por que ele está ainda resistindo a alguns desses pedidos? Eu acho que nós providenciamos e aprovamos a entrega muito rápida de mais assistência militar à Ucrânia do que em qualquer ano na história. Então, eu falei para vocês agora 1 bilhão e 200 milhões, inclusive dos quais 300 milhões de equipamentos específicos para que eles possam lutar contra as forças russas. E haverá mais que o presidente dirá nos próximos dias. Inclusive aquele valor de 13 bilhões e 600 milhões.
Outras ações serão reveladas nas próximas 24 horas, mas é preciso pensar também na nossa segurança nacional e na segurança global. E ele continua acreditando que a zona de exclusão aérea causaria uma escalada na agressão. E a gente sabe que muitas pessoas defendem isso. Nós entendemos e reconhecemos que é um pedido do presidente Zelensky ainda. Com relação à Covid, eu sei que a senhora falou sobre mais fundos. Há uma preocupação de que haja um aumento nos casos, como nós estamos vendo na Europa, e estão considerando aconselhar os americanos a tomar outra dose? Bom, qualquer decisão nesse sentido é tomada pelo CDC, mas como dissemos desde o início, nós precisamos estar preparados para qualquer cenário que possa surgir. E nós também dissemos que fizemos um progresso muito grande em vacinar os americanos, em receber a dose de reforço e dar máscaras de forma gratuita. E ainda estamos lutando nessa pandemia. E se esperarmos muito, não poderemos continuar com esses programas que já foram tão eficazes. Só para especificar um pouco, nós vamos aumentar os anticorpos monoclonais até junho. Nós vamos comprar mais Evusheld para imunossuprimidos. Nós também daremos reembolso para médicos e autoridades de saúde que têm reembolsos a receber. Então, são exemplos de como o povo americano ainda pode ser impactado se não tivermos o financiamento aprovado pelo Congresso. Não é um plano secreto, não há uma opção. Nós precisamos de dinheiro para continuar abastecendo esses programas. Mais uma coisa rapidamente, voltando à Ucrânia, a senhora falou dos pedidos de jatos e fechamento do... Nada mudou. O Departamento de Defesa falou disso na semana passada. Nós, por causa dos desafios que temos na entrega e os desafios e o impacto que isso pode, que o fornecimento dessas caças poderiam ter um risco maior do que um benefício. Nós sabemos que o presidente do Departamento de Defesa e nossos especialistas têm tratado no conflito aqui e fornecer esse tipo de assistência militar e equipamento que para lutar tem sido a estratégia e é assim que continuaremos no financiamento à frente. Uma questão interna sobre os comentários de Zelensky. A gente tem alguma reação aos comentários que ele fez? O presidente certamente falará disso. O presidente Zelensky falou há pouco no Canadá, todos assistiram, ele falou aos canadenses e acho que a gente vai ter o mesmo tipo de declaração amanhã. Com relação ao apoio militar à Ucrânia, existe uma tentativa dos russos de restringir a entrega? Quantos senhores sabem disso e há alguma tentativa de aprimorar essa entrega de suprimentos? Olha, nós estamos analisando a situação na zona de guerra nas últimas semanas e nós já fornecemos, como mencionado, os 300 milhões de dólares em auxílio. O presidente tem discutido com outras autoridades da OTAN como responder caso Putin decida atacar esse suprimento, o comboio de suprimento de materiais, e o que aconteceria num caso assim? Caso um comboio desse fosse atingido, haveria uma resposta automática ou haveria algum tipo de conversa? Olha, em geral, há uma conversa antes de poder ter uma resposta coordenada, mas eu diria que, sem entrar em detalhes técnicos, nós temos vários canais que a gente conversa, inclusive canais de defesa, canais militares, canais diplomáticos, para as contingências necessárias. As famílias americanas estão preocupadas com ramificações, por exemplo, restrições de viagens. Que tipo de diretriz a Casa Branca tem? Nós temos que esperar como a situação se desenvolverá até o verão, mas há uma certa urgência para saber e há medidas que ainda são muito importantes.
Eu acho que o presidente, a equipe da Segurança Nacional, a equipe econômica estão trabalhando noite e dia para avaliar as opções do país, domésticas e também para conversar com fornecedores globais para ver o que é necessário no nosso mercado para cumprir essa demanda. Então, há urgência, claro. Nós estamos fazendo o que pudermos para mitigar esse impacto. Um grupo bipartidário apelou à Câmara para dar alguma sanção que reduza o preço dos combustíveis. Eu imagino que isso seja algo que várias pessoas estejam pedindo, mas é uma opção para o governo? E há uma suspensão, há vários governadores querendo suspender os impostos nos combustíveis. Bom, há vários estados tomando medidas parecidas de tratar disso, então nós estamos olhando para as opções que podem ter diferentes soluções em diferentes locais. A senhora mencionou os 18 centavos. Não haveria um impacto tão grande, esses 18 centavos, se a gente comparar com a isenção fiscal? Bom, minha área não é matemática, mas o preço da gasolina subiu 75 cents por dólar em algumas áreas e nós estamos olhando as opções. Então, nós estamos tomando medidas para ver como a gente pode suprir o mercado e é uma prioridade para nós, mas estamos olhando para as opções domésticas, inclusive estas mencionadas aqui. Obrigado, Jen. A senhora confirmou que o presidente Biden vai para a Europa semana que vem. Ele vai também passar pela Polônia? Nós ainda anunciaremos detalhes da viagem. A senhora espera que ele aborde também a questão humanitária e de refugiados? Não temos detalhes finais ainda e revelaremos mais à frente. E qual o objetivo dele nessa viagem? Alguma chance de ele se encontrar com o presidente Zelensky? O seu objetivo é se encontrar pessoalmente com os seus contrapartes europeias e falar de onde estamos nesse ponto no conflito, falar da invasão da Ucrânia pela Rússia. Nós estamos muito alinhados até hoje. Isso não aconteceu acidentalmente, porque o presidente gosta de usar essa diplomacia pessoal com líderes para tratar. Então, ele tem falado com o presidente Zelensky, mas ainda estamos conversando os detalhes da viagem. Mas essa é uma opção? Não temos isso no momento para conversar, mas estamos falando com parceiros da OTAN e os passos adicionais serão revelados depois. Com relação à fala do presidente Zelensky amanhã, obviamente, espera-se os mesmos pedidos e muitas das posições dos Estados Unidos já estão claras, mas com relação às aeronaves especificamente, o secretário Austin disse que não apoia a transferência de mais aeronaves militares nesse momento. Essa continua sendo a posição dos Estados Unidos? Sim, continua sendo a posição e eu sei que ele também disse que acrescentar aeronaves é algo que não vai mudar a eficácia no momento em relação às capacidades russas. Em relação à transferência dessas aeronaves, talvez isso pode levar a uma escalada e a uma reação significativa à Rússia. Então, essa foi a avaliação de risco feita então e ela que se mantém. Nós esperamos que o presidente Zelensky peça também mais dinheiro, então nós não podemos adivinhar o que ele vai dizer amanhã. A gente já tem algumas expectativas. Mas certamente trataremos de um auxílio significativo para a segurança. Só para esclarecer, a senhora já tem alguma ideia do que vai ser pedido amanhã? Nós falamos com a equipe dele todos os dias, então está tudo acertado. O presidente Zelensky deu uma declaração muito impactante hoje para o Conselho do Canadá. A senhora espera alguma coisa parecida amanhã? E se puder falar sobre planos do governo a respeito desse apelo emocional de algo que o presidente Biden já disse que não está disposto a fornecer.
Eu acho que o que é encorajador nesse momento de tragédia é que há um apoio bipartidário para a força e a coragem da liderança ucraniana nas mãos do presidente Zelensky. E é assim que eles vêm lutando nos últimos 19 dias. Então, sem saber o que ele vai dizer amanhã, nós certamente estamos familiarizados com o tipo de pedido que aparece. Então, nós fizemos uma avaliação do que faz sentido, o que não faz. E o que sabemos é que nós temos o presidente e a equipe já pensaram em assistência adicional, um pacote que o presidente vai assinar hoje à tarde terá mais detalhes. Continuando esse assunto, o presidente Zelensky e as suas autoridades deixaram claro que o que eles acreditam precisar mais são mais jatos. Então, por que a avaliação dos Estados Unidos é diferente? Por que os Estados Unidos acreditam que entendem melhor o que os ucranianos estão dizendo que precisam? Bom, nós temos uma das melhores forças militares do mundo e as forças ucranianas também entendem o que necessitam, mas os russos também, as forças russas são significativas e que elas têm sido limitadas pela defesa, pelo sistema antiaéreo dos ucranianos. O que a gente está tratando, o que é mais eficaz em combater, em lutar, o tipo de guerra que os russos estão lutando. Nós tratamos sobre o ataque perto da fronteira polonesa. Isso não seria interrompido por aeronaves. Esse tipo de ataque seria interrompido pelo tipo de sistema que nós já fornecemos. Então, é uma combinação de impacto e também riscos potenciais, é isso? Então, a administração escolheu não atender, é isso? Exatamente. Nós temos vários esquadrões que lidam com aeronaves. Essa assistência já fornecida, ela é justamente para fortalecer o tipo de capacidade para retardar e expulsar esses ataques vindos dos militares russos. E também os riscos associados também é algo que está sempre sendo avaliado. Voltando a uma pergunta anterior, como os Estados Unidos definem uma invasão a um território da OTAN? Bom, essa é uma conversa que é preciso ter com os parceiros da OTAN. Há relatos de que um drone russo entrou no espaço aéreo da Polônia e que foi abatido. Um drone ter entrado na Polônia conta como uma invasão ou um limite de invasão? O que acontece aqui não é a resposta que os países da OTAN respondem sozinhos. Se houver um ataque que é considerado pela liderança da OTAN, pelos países da OTAN, que ele que ele ultrapasse esse limite, a OTAN irá responder. Mas não é do interesse de ninguém escalar ainda mais o conflito. Com relação às sanções que foram impostas hoje, o presidente Biden e outras autoridades sêniores têm uma resposta com relação ao impacto disso? O presidente Biden, ele... Uma coisa que pode surpreender vocês é que nenhum de nós estava planejando viagens de turismo à Rússia, então as pessoas... Quem está viajando para lá acaba tendo as contas congeladas, perdão. Com relação ao drone ou aos drones que passaram pelo espaço aéreo de 3 países da OTAN, já foi confirmado se foram drones ucranianos ou drones russos e como se mede o que irá causar uma resposta desses países? Eu acho que é uma pergunta que já tratamos, que isso é conversado entre os aliados da OTAN, entre os parceiros. Em relação à primeira parte, eu não tenho detalhes desses drones. E o que a senhora diria sobre o alerta hoje pela China de que Taiwan pertence à China e que não interromperá as suas relações com a China?
isso seria uma ajuda à Rússia a evadir as sanções? Olha, isso seria tema para uma conversa muito longa do Conselho da equipe de segurança. Na verdade, eles conversaram e querem reiterar que eles tratam das relações da China com Taiwan e há preocupações, sim, de ações do governo chinês contra Taiwan. Nossa posição publicamente e algo também que o Conselho de Segurança tratou é que há uma série de sanções que estariam prontas caso houver uma violação desse tipo. E também há apoio para, no caso de uma invasão de um outro país. Aparentemente, outras sanções secundárias estão em discussão e caso a China ajude a Rússia ou diretamente ou indiretamente. E quanto às sanções que nós estamos considerando a posição do governo, é que vocês acreditam que a ameaça dessas sanções seria uma forma de dissuasão? Nós teremos essa conversa diretamente com a China, com os líderes chineses, não com a mídia nesse momento. Nós sabemos que o nosso conselheiro de Segurança Nacional teve essa reunião ontem. Ele foi muito direto sobre consequências. Ele deixou claro que ele vai prestar atenção no tema, que não só apenas nós, mas que outros também, o mundo inteiro vai observar as decisões que a China toma em relação a Taiwan. Então, qualquer tipo de impacto ou consequência pode ser avaliado depois. Mais uma vez sobre a fala do presidente Zelensky amanhã, a nossa posição com relação à zona de exclusão aérea e os MiGs, apesar desse pedido cada vez crescente de mais auxílio. O presidente Zelensky, em poucas palavras, está perdendo seu tempo fazendo esses pedidos? Olha, por causa da paixão, da coragem do presidente Zelensky, há apoio para acelerar esses sistemas militares da Ucrânia. Nós ajudamos eles a lutar contra os russos. E eu diria assim, nós reconhecemos que há uma série de pedidos bipartidários dentro do país mesmo nesse sentido, mas nós precisamos avaliar o impacto que isso teria nos Estados Unidos e na nossa própria segurança nacional. E uma zona de exclusão aérea pode levar a uma guerra com a Rússia, que é uma potência nuclear. Levar esses aviões leva a uma avaliação não só de risco, mas também aos benefícios. Eles avaliaram que não há um benefício claro nisso, porque o sistema antiaéreo tem funcionado de forma efetiva com o que já fornecemos. E quanto aos estônios que estão pedindo também para uma zona de exclusão aérea? Como nós enxergamos os pedidos deles por isso? Nós discordamos. Porque uma zona de exclusão aérea, que as pessoas às vezes não sabem, é basicamente abater aviões russos e eles abatendo os nossos. Então, a maneira como eles lutaram nos últimos 19 dias é usar o tipo de sistemas militares que nós providenciamos. Eu tenho duas perguntas. Há discussões sobre a reunião do presidente com refugiados? Sim, é algo que o presidente vai tratar na relação à assistência humanitária. Ele vai falar hoje à tarde, que é da ajuda aos refugiados, um pacote, mas não temos detalhes para anunciar antes. Ok, voltando a uma pergunta anterior rapidamente, a Rússia está impondo sanções a várias autoridades daqui. O presidente enxerga essas sanções como uma escalada da guerra? Olha, de novo, a gente está confiante que se tivermos tiver conversas diretas e indiretas, nós teremos isso, mas é relacionado. Mas eu não tenho nada oficial além dos relatórios, das reportagens. Nós sabemos como as sanções trabalham, contas. Eu gostaria de falar novamente sobre a conversa com relação ao envio dos MiGs. O presidente e outras autoridades têm dito muitas coisas recentemente e dizem que entendem os riscos, mas que não agir também inclui riscos, porque a Rússia continua atuando e só entende um tipo de linguagem. O presidente continua atuando contra o Putin? O presidente
gente conversou com toda a comunidade em relação às sanções financeiras à Rússia, e isso é algo que nunca aconteceu no mundo. Eu acho que é importante saber que o impacto tremendo que isso teve na economia. Eles estão onde estão hoje, acho que todos leram reportagens a respeito, que eles não esperavam que demorasse tanto. Eles não esperavam que as forças militares não tivessem feito tanto progresso nesse ponto. Então, os passos que estamos tomando tornam mais difícil para o presidente Putin acessar tecnologia, colocar mais militares na Ucrânia. Afetou a economia a um ponto que trouxe um impacto muito dramático. E ao fazer isso, ao mesmo tempo, nós estamos dando auxílio militar aos ucranianos para que eles lutem de volta. Se o presidente Putin utilizar armas químicas, como isso alterará a visão do presidente do que está em jogo? Eu não posso entrar num cenário hipotético. É claro que haverá consequências muito sérias da comunidade global, algo que já foi discutido com parceiros e aliados. Mas os planos, eles têm uma série de planos que não param na fronteira com a Polônia. Isso trata da assistência militar. E a senhora poderia nos dar mais detalhes sobre essas ameaças de consequências severas que foram mencionadas na última semana? Seriam consequências econômicas ou potencialmente uma consequência militar? Eu não posso fornecer mais detalhes a partir daqui. Eu queria falar sobre a oposição que agora no Senado está querendo confirmar outros indicados à corte. Eu acho que o senador Raskin é uma das pessoas que está nessa posição de fazer a sabatina com os candidatos para o Supremo. E nós também tratamos com o presidente do Supremo de como isso deve ser feito. E também é algo que a banca precisa ter os votos para essa aprovação. Nesse ponto, eu não tenho nenhuma atualização para reiterar, mas eu acredito que há muito apoio para a juíza. O presidente abordará os ferimentos e mortes de jornalistas americanos em solo da Ucrânia. O presidente em si, ele próprio falará dessas questões na Ucrânia. E há planos de ele ligar para as famílias desses jornalistas? Eu não posso tratar de conversas privadas nesse momento. Eu acho que as famílias estão num momento agora de luto. Então, além disso, acho que a gente deveria respeitar esses sentimentos. Voltando à questão do financiamento para a Covid, há elementos que o presidente informou hoje, mas se isso é tão importante para o presidente e para a Câmara, o que... Está aí, portanto, a secretária de imprensa da Casa Branca falando sobre os conflitos na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, respondendo ali várias questões dos jornalistas. Falou que um panorama econômico do país projeta colapso total da economia russa. Falando que várias empresas grandes já deixaram o país, usou o exemplo da Shell, de outras empresas grandes também. Falou que os Estados Unidos agora vão implantar mais pressão nos oligarcas russos, que haverá uma força multitarefa mais focada, portanto, nos oligarcas russos para aplicar mais sanções, portanto, ao país e tentar controlar os conflitos. Ela respondeu aos jornalistas, explicando que Biden, sim, vai viajar a Bruxelas para a cúpula da OTAN, que foi convocada, a cúpula extraordinária, no dia 24. Foi questionada sobre essa viagem e lamentou também a morte do jornalista da Fox, que foi atingido e morreu fazendo a cobertura dos conflitos na Ucrânia.